Bom, o tópico do nosso grupo se trata de transformações geométricas no plano e no espaço, em 2D e em 3D. E eu vou começar falando um pouquinho sobre pontos, vetores e matrizes. As transformações geométricas, elas podem ser representadas através de equações algébricas. O problema é que a manipulação desses objetos envolve muitas equações algébricas simples. E por isso usa-se as matrizes, porque elas são mais fáceis de usar e de entender do que as equações algébricas. Devido ao padrão de coordenadas que se tem de coordenadas x e y para planos e x, y, z para o espaço, o mais fácil é sempre trabalhar com matrizes quadradas, do tipo 2×2 para o plano e 3×3 no espaço. Aí, através da multiplicação dessas matrizes, a gente consegue fazer toda a transformação de um objeto 2D e 3D. Para definirmos um ponto, nós precisamos de uma coordenada x e de uma coordenada y, no caso dos planos. Já no caso do espaço, a gente precisa de uma coordenada x, uma coordenada y e uma coordenada z. Quando a gente define um ponto, a distância entre os eixos nós chamamos de vetor linha ou vetor coluna. E falando um pouquinho especificamente sobre os sistemas de coordenadas, elas servem para dar uma referência do objeto em uma área de trabalho específica. Existem três tipos: são as coordenadas polares, que elas são definidas por um raio e por um ângulo; as coordenadas esféricas, que são definidas por um raio e dois ângulos; e as coordenadas cilíndricas, que são representadas por um raio, um ângulo e um comprimento. Um determinado sistema de coordenadas, ele pode ser chamado de um sistema de referência se as suas coordenadas cartesianas forem utilizadas para alguma finalidade específica. E aí, quando a gente define esse sistema de coordenadas de referência, eles sempre devem vir com duas especificações, que são as unidades de referência básica e os limites extremos dos valores. Existem 4 tipos de sistema de referência para coordenadas. O primeiro é o sistema de referência do universo, o SRU. O segundo é o sistema de referência do objeto, o SRO. O terceiro é o sistema de referência normalizada, SRN. E por último temos o sistema de referência do dispositivo, SRD. Falando um pouquinho especificamente do sistema de referência do universo ou de mundo, como é conhecido, ele representa o objeto nos termos das coordenadas de um usuário em determinada aplicação. Por exemplo, quando a gente utiliza num sistema de CAD de arquitetura, os limites extremos desse sistema vão estar dispostos em metros ou em centímetros. Já em um CAD de mecânica, esses valores vão estar em milímetros ou até mesmo em nanômetros. Já o sistema de referência do objeto, ele faz com que o objeto tenha todas as suas particularidades descritas em função do sistema que se utiliza. E muitas vezes acaba coincidindo o centro do sistema com o centro de gravidade do objeto. Esse centro de gravidade do objeto é conhecido como pivô. Já no sistema de referência normalizado, temos os valores do sistema de referência dispostos entre zeros e uns. Assim, todas as aplicações que utilizarem, elas vão ter convertidas o seu sistema de coordenada específico para um sistema normalizado. Então esse sistema não se preocupa com qual dispositivo vai estar sendo usado. E por último, o sistema de referência do dispositivo, que esse utiliza as características determinadas do dispositivo. Então, por exemplo, se tivermos um vídeo de 640 por 860 pixels, esses seriam os limites do sistema de coordenadas. Bom, com esses 4 sistemas, o que acontece é que os objetos eles precisam ser transformados. Na modelagem de objetos, a gente pega esses objetos com as suas características do sistema de coordenadas básicas e tem que fazer a conversão para o sistema de coordenada global. Transformações em pontos e objetos.
Na sociedade moderna, a modelagem 3D é largamente utilizada. Praticamente todo o desenvolvimento de novos produtos passa por alguma etapa que envolve construção e manipulação de objetos 3D. Ela é muito utilizada na construção civil, desenvolvimento de novos produtos como os carros, navios, aviões, simuladores para treinamento de pilotos, jogos, entre outros. Para a manipulação desses objetos, é necessário executar várias operações sobre eles. A seguir, veremos algumas delas. Por exemplo, a transformação de translação. Translação significa movimentar um ponto ou um objeto. Objetos no plano XY, no plano 2D, podem ser transladados adicionando quantidades aos vértices. Ou seja, se você tem, como no seu lado direito, os pontos parametrizados, você pode adicionar um valor a cada uma dessas coordenadas do seu ponto e obter um ponto P'. Ou também, você pode representar o seu ponto na forma de vetor e você faz a adição de um vetor de deslocamento e você tem o seu ponto P' também da mesma forma. Os objetos são descritos pelos seus pontos. Portanto, um triângulo num plano XY, ele é definido pelos 3 vértices. No espaço 3D, a translação é definida por uma função do vetor de deslocamento. Ou seja, se você tem um objeto e você quer transladar ele, quer mudar ele de lugar, você precisa aplicar um vetor t a todos os pontos desse objeto. Tá? Nem sempre isso é a forma mais eficiente. Transformação de escala. Quando você muda a escala de um objeto, quer dizer que você está mudando o seu tamanho, está mudando a dimensão desse objeto. Tá? Para fazer com que a imagem definida por um conjunto de pontos mude de tamanho, você tem que multiplicar os valores das coordenadas pelo fator de escala. Para objetos 3D, você vai fazer praticamente uma extensão da forma 2D. Se você tem os pontos na forma de matriz, você multiplica eles por essa outra matriz que tem também a diagonal principal com os fatores de escala e os outros pontos nulos. A transformação de escala tem uma peculiaridade que é o seguinte: se o seu objeto não estiver definido na origem do seu plano, ele vai sofrer, ele vai trasladar ao mesmo tempo que ele sofre essa mudança de escala. Tá? Então é por isso que a transformação de escala não é uma alteração de corpo rígido, porque ela geralmente deforma o corpo, principalmente quando o seu objeto não está definido na origem, ou quando os fatores de escala não são iguais. Você usa fatores diferentes para x e y. Transformação de rotação. Rotacionar significa girar. Então, se você tem um ponto, por exemplo, XY no plano 2D, que ele está distante x² mais y² elevado a meio da origem. E você quer rotacionar isso por um ângulo θ, em torno da origem. Tá? As coordenadas antes do ponto eram r cosseno φ e r seno φ. E depois elas passam a ser escritas, né, x' e y', como essa equação que nós temos aí no primeiro quadrado. E a rotação também pode ser descrita como multiplicação do vetor das coordenadas por uma matriz, que é essa matriz aí. Essa matriz, ela tem um nome especial, ela é a matriz de rotação no plano XY para um ângulo θ. Quando você precisa fazer a rotação de um objeto em torno de um ponto específico, você precisa fazer uma série de transformações. A primeira é transladar o objeto para a origem, colocando aquele ponto na origem. Aí você aplica a rotação no objeto e depois você faz a translação inversa, que é pegar esse objeto e levar de volta na posição original, baseado naquele ponto que você definiu. A rotação em 3D ela é mais complicada que a rotação em 2D. Em primeiro lugar, para a rotação 3D, você deve definir o eixo Z como positivo ou negativo, através da regra da mão direita. Então, na computação, você pode girar objetos, digamos, de duas formas. Você pode girar o objeto em forma de um ângulo, ou você pode rotacionar o próprio espaço. Tá? E fazer essa rotação do espaço é utilizada muito nos simuladores de voo. Existem os ângulos de Euler, que facilitam a definição de rotação em relação ao sistema de eixos, ou seja, os ângulos de Euler facilitam fazer essa rotação. Então ele define 3 matrizes de rotação, uma em relação ao plano XZ,
a outra em relação ao plano XY e outra em relação ao plano YZ. As matrizes de rotações são ortonormais entre si. A matriz inversa de uma matriz ortonormal é sua transposta. A rotação sucessiva de ângulos de Euler não são comutativas, ou seja, a ordem das operações difere no resultado que você vai ter depois de aplicá-las. Várias matrizes de rotações podem ser combinadas, né? Você pode fazer a concatenação de matrizes. A transformação de reflexão em torno de um eixo pode ser chamada de espelhamento ou flip. Tá? Quando você aplica ela a um objeto, ela produz um novo objeto invertido, como se o original fosse visto refletido por um espelho. O espelhamento em torno de dois eixos ao mesmo tempo, então é como se o espelho estivesse na bissetriz dos quadrantes. Tá? No espaço 3D, a reflexão ocorre em qualquer um dos três eixos. Para aplicar uma reflexão em torno do eixo XZ, você aplica a matriz que tem aí embaixo. No espaço 3D, a reflexão pode ser em torno de qualquer um dos três eixos. Transformação de cisalhamento, também chamada de sharing ou skew, é uma transformação que distorce o objeto. Ela aplica um deslocamento aos valores das coordenadas, pode ser x, y ou z. Então, se você tiver um cubo unitário, foi cisalhado por uma unidade, só uma unidade, ele passa a ter esse formato. Então, cisalhamento de y, e depois aqui do lado direito e do lado esquerdo, você tem a visão do mesmo cisalhamento na direção y em função das coordenadas x e y de cada ponto. Fala galera, firmeza? Meu nome é Ricardo Proença, faço parte do grupo 1 juntamente com o Kleber Lucas Anayani. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre coordenadas homogêneas, projeções geométricas, classificação das projeções geométricas, projeções paralelas ortográficas. As coordenadas homogêneas, a gente tem as operações de cisalhamento, reflexão, rotação e escala, que podem ser facilmente executadas com o uso de matrizes. Para otimizar essas operações é que justamente a gente usa as coordenadas homogêneas, tá? Transformação do sistema homogêneo para o cartesiano se dá pela relação dessa função, tá? Tendo um detalhe importante que quando a nossa variável m vale 0, quer dizer que o nosso objeto está fora do plano, e quando m vale 1, quer dizer que ele está contido no plano, e a gente faz essa transformação direta em relação a x e y com nosso z valendo 1. Então, as coordenadas homogêneas no espaço cartesiano 2D. A gente tem essa representação de matriz, né, em função de x e y, trabalhando com seno e cosseno em um determinado grau para fazer a rotação. Nossa matriz para mudança de escala, tá? Aqui a gente tem a nossa mudança de escala e rotação em 3D, né? Nessa determinada representação x, y, z, por ser 3D, nosso m valendo 1. Nossa translação tem esse formato, né? Agora com essas outras variáveis colocadas dessa maneira, com a nossa diagonal valendo 1. As projeções geométricas permitem a visualização bidimensional de objetos tridimensionais, ou seja, a gente faz a conversão das coordenadas 3D em coordenadas 2D, que a gente tem a representação cartesiana, né? A gente tem um plano, um objeto contido no plano e um não contido no plano. Como é que a gente sabe onde esse objeto intercepta o plano, né? Então aqui a gente tem uma representação, ó, a gente sabe onde está esse ponto quando justamente ele intercepta o nosso plano de projeção, tá? Bom, classificação das projeções geométricas. As classificações dependem das relações entre o centro de projeção, o plano de projeção e as direções das linhas ou raios de projeção. Então, aqui a gente tem uma classificação que hoje a gente vai estar falando um pouco de projeções paralelas, oblíquas, cavaleira e cabinet, né? Bom, aqui a gente tem o plano de projeção, né? A gente tem um objeto com suas linhas paralelas e um objeto, né, projetado no nosso plano de projeção. Projeções oblíquas, nossas linhas estão inclinadas em relação ao plano de projeção. Aqui a gente tem o nosso objeto projetado, formando um determinado ângulo, né, devido a essas linhas inclinadas. Aqui a gente tem projeção paralela oblíqua cavaleira, né, que nada mais é que os pontos projetados preservam sua medida original nas direções não paralelas ao plano de projeção. Então a gente vê que a gente não tem essa mudança nos valores, né? Aqui a gente tem a projeção paralela oblíqua cabinet,
que é de modo a reproduzir objetos com uma dimensão de metade do tamanho original, né? Então aqui a gente tem esse valor representado por meio e o outro 1, para a gente ter essa ideia da metade, dependente do valor do ângulo. Projeções paralelas ortográficas. Quando a gente tem projeções nas direções dos eixos x e y, quer dizer, está representado nesse plano, ou seja, para planos paralelos ao plano z, o nosso z vale tz. Então aqui a gente tem uma figura representando onde está o nosso plano, e aqui é como é representado na nossa matriz, tá? Função de x e y, o nosso z valendo tz. Em função de yz, desculpa, aqui é nosso plano, e aqui é a nossa representação yz, com o nosso x valendo tx, o m valendo 1, quer dizer que está contido no plano. E em função de xz, com o nosso y valendo ty, né, perpendicular, paralelo ao plano y. Aqui é a nossa representação xz, com o nosso y valendo ty e o nosso m valendo 1. Bom, pessoal, essa foi uma apresentação muito rápida, como foi especificado. Obrigado, valeu. Eu vou continuar falando sobre projeções paralelas, e o meu especificamente são as projeções paralelas axiométricas. Bom, nas projeções paralelas axiométricas, os planos de objetos são inclinados com relação ao plano de projeção. Isso significa que vai existir uma relação entre as medidas dos diversos eixos na forma projetada do objeto. Para diferenciar os tipos de projeção paralela axiométrica, eles pegaram as medidas diferentes dos objetos no plano de projeção e dividiram em 3 tipos. São eles o isométrico, o dimétrico e o trimétrico. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, começando com o isométrico. A projeção paralela isométrica é o tipo mais comum e bastante utilizado na engenharia. Ela significa que o plano de projeção está posicionado de tal maneira que os três eixos parecerão ter a mesma mudança quando projetados. Isso vem já do nome, porque isso significa mesmo e métrica medida, então elas vão continuar com a mesma medida. Se um cubo for projetado, os 3 lados dele parecerão ter a mesma medida na projeção, né, que está apontando aqui na figura, não sei se está pegando, canto esquerdo. Basicamente isso. Agora eu vou para a dimétrica. Na projeção dimétrica, ela também é praticamente a mesma coisa que a isométrica, só que a diferença é que apenas 2 lados serão projetados igualmente, e um dos lados vai sofrer uma mudança diferente de escala em relação às outras. Nesse caso, o posicionamento em relação ao plano de projeção não vai ser único. E na trimétrica, como o próprio nome sugere também, os 3 eixos vão sofrer alteração de escala diferente. Bom, saindo agora de projeções paralelas e já entrando em projeção da perspectiva, eu vou primeiro dar uma introdução ao que é de fato a perspectiva, para depois a gente falar sobre a projeção dela. Então, a projeção perspectiva, a projeção do mundo 3D, como a gente consegue enxergar num papel, num quadro, numa imagem, foi uma das grandes descobertas que as artes puderam trazer para a gente. Hoje em dia ela não é somente utilizada no mundo artístico, com a representação do mundo num quadro ou numa imagem, mas também no mundo da arquitetura, entre outros. Na arquitetura mesmo, ela é utilizada para representar, por exemplo, a distribuição espacial numa planta, para poder mostrar o que aquilo vai ser no futuro com uma base real, uma base mais verídica daquilo. Agora, falando um pouco sobre a história dela, a gente tem que o arquiteto italiano Brunelleschi, ele que descobriu a perspectiva quando ele estava buscando soluções geométricas para poder construir a cúpula da Catedral de Florença. Depois disso, várias outras pessoas passaram a utilizar a perspectiva e acabou pegando. Falando um pouco sobre a imagem, a gente tem que a projeção perspectiva, que é, obviamente, esse cubo aqui no A, ao contrário da projeção paralela, que é o B, produz uma imagem realista. Ao contrário da projeção paralela, que está totalmente jogada, provavelmente era uma árvore e a gente não consegue ter ideia das dimensões dela.
Agora, já passando para a projeção perspectiva no plano, a gente tem que a projeção perspectiva vai ser a transformação dentro do espaço tridimensional. E ela vai representar uma cena vista de um ponto de observação de uma distância finita da imagem, ao contrário da paralela, que era uma projeção de uma distância infinita, a gente não tinha noção de profundidade dela. Por exemplo, nessa imagem aqui abaixo, a gente está vendo o centro de projeção coincidindo com a origem do sistema de eixos, na projeção de um ponto qualquer nas coordenadas x, y, z em um plano ZF. Usando essa imagem de base, a gente tem que as coordenadas no plano projetado, x', y' e z', por semelhança de triângulos, vão ser R2 igual a x2 mais y2, está aqui a fórmula, e R12 vai ser igual a x'2 mais y'2. Então a gente consegue concluir que as coordenadas dos pontos projetados em perspectiva são basicamente obtidas pela intersecção dos raios projetores com o plano de projeção inteiro. A apresentação de transformação geométrica no plano e no espaço termina aqui, a gente encerra nesse tópico, não deu para falar dos outros porque ficou até um pouquinho longo, e eu espero que vocês tenham gostado.